Agora, Allianz Parque, 24 mil torcedores acompanharam o jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño. E olha só, o jogo começa com o Palmeiras até pressionando. E aí tem a contusão do Veiga, né? Que muda a maneira também de o Palmeiras jogar. Contusão ali no ombro, Jailson. É contusão do Rafael Veiga, mas até, obviamente, o torcedor do Palmeiras não vai concordar comigo. Mas em relação a um ponto positivo, bem entre aspas, que é o Felipe Anderson. A solução encontrada a partir disso, que é o Felipe Anderson na direita. Exato. Felipe Anderson do lado direito e o Estevão um pouco mais centralizado. Tanto que a gente está vendo aí o gol Facundo Torres. Olha aí, ó. Ops. Olha aí. O Richard Rios, ele comprou uma briga, assim, né, modo de falar, mas desnecessária para ele, porque ele passou a ser vaiado durante o jogo. No início do segundo tempo, se eu não estou enganado, até a torcida cantou lá, né, o Rios, presta atenção, muito respeito com a camisa do Verdão, com a torcida do Verdão. Então o Rios não tinha necessidade disso, poderia responder fazendo gols, poderia ali, sei lá, jogando bola, jogando bola, ou tentando depois explicar por que não comemorou. Um exemplo, tá? Isso. Explicar por que não comemorou, porque ele já tinha saído ali um pouco mais cabisbaixo. Mas, enfim, comprou uma briga que eu achei desnecessária para ele, porque acredito eu não tinha nada na torcida do Palmeiras contra ele, a não ser algumas críticas, enfim, que tem crítica a qualquer jogador. Jogou bem ou não jogou, Bruno? O pessoal ficou satisfeito ou não? Será? O Palmeiras? Eu acho que encontrou evolução, principalmente nessa questão que o Jailson falou, de ver o Felipe Anderson pela direita, o Estevão mais centralizado, né? O Abel falou bastante sobre isso também na entrevista coletiva. Depois, mais alguns gols aí perdidos também pelo Palmeiras. O Flaco Lopes, né? Aí não é tão estranho perder gol assim, né, Marcos? Desse jeito, né? Já aconteceu algumas vezes esse ano. O Flaco Lopes agora, ó, o Estevão daí bota na cara dele, tira e perde de novo. Ele não se ajuda. Esse é até o mais difícil, né? O drible, E esse aí tá bem impedido, né? Não. Bom, o Palmeiras tem 2 vitórias em 2 jogos. Será que a Abel feliz? Vamos ouvi-lo. A comemoração foi mais por os torcedores que falam que eu sou de outro time quando eu venho aqui, respeitando muito o Palmeiras, porque durante esses últimos meses venho falando bastante que eu não gosto desse clube, que eu não quero estar aqui. Quando é mentira, eu sempre dei a vida dentro do campo por esse clube. Então, mais uma vez, pedi desculpa para a torcida. Só foi um desabafo mesmo comigo mesmo também, mas não quero que levem para o coração, porque eu sempre vou respeitar esse clube. Os números do Richard Rios. Sacanagem. Ele gravou um Reels depois, né? Pedindo desculpa. Richard Rios? Entendi. 4 finalizações, 2 no alvo, 5 duelos vencidos. 100% de aproveitamento de passe no ataque. Assim, vamos lá, eu tô aqui hoje meio apaziguadora. Até agora, né? Daqui a pouco muda. Porque assim, 11h30, quero saber como é que você vai estar. Daqui 10 minutos. Porque, assim, eu achei uma bobagem o Richard mandar a torcida calar a boca. Mas eu prefiro que o jogador já vá se redimir no calor do momento, sem textinho de assessoria, sem cobrança depois de assessor que vai falar, irmão, grava um vídeo aí pra gente pedir desculpa. Na mesma hora, ele foi lá depois do jogo, já jogou a camisa, já pediu desculpa, foi pra entrevista, não tem como ter sido... Também não foi aquela coisa constrangedora, lembra do Breno Lopes? Quase que uma ameaça com a torcida organizada, E aí, botar uma camisa branca, quem me conhece sabe. Então, assim, achei que pelo menos foi... O desabafo foi honesto e o pedido de desculpa foi honesto, ambos com cabeça quente, mas pelo menos mais transparente, Marco. Me pareceu também. Mas a sua observação é perfeita, né? Porque a gente já viu várias coisas meio assim... Parece que o cara do outro lado tá assim, vai, fala. Quase inteligência artificial. Eu acho que ele não precisava atravessar essa barreira. Eu acho que é preciso ter respeito. O que a gente pode refletir também é que isso tem acontecido com alguma frequência. Você citou o Breno Lopes, né? Teve Luiz Adriano, teve Zé Rafael. Sim, acho que a gente tem que conversar sobre isso. Acho que a gente, menos até o Palmeiras, tem que conversar muito sobre isso, né? Porque, isso não era muito frequente. Agora, ali me pareceu bastante natural. Algo da cabeça dele, do dia, de bronca, de raiva. Ele fala que é com ele mesmo. E logo depois, no calor ainda da emoção, ele pede desculpa. Então, pra mim, ok. Eu acho que no caso do Richard tem uma coisa que explica, que não foi uma falha em um clássico. Foram 3 falhas seguidas. Sim. Então, por isso, cria uma... No mesmo clássico. No mesmo clássico, exato. Em jogos decisivos.
Mas aí, pegando todos esses casos que o Barra lembrou, eu acho que eles falam muito mais sobre a postura da torcida do que dos jogadores, porque a torcida é chata demais. E aí é o seguinte, principalmente a torcida da rede social, porque os caras que estão pegando no pé do Richard, pegaram no pé do Marcos Rocha e do Rony, do Zé Rafael, não são os caras do estádio, são os caras da rede social. E aí chama atenção como os jogadores têm se incomodado com isso. Então, o Richard Rios, eu entendo a questão de ele ter falhado, mas eu vou repetir aqui que eu já falei algumas vezes em relação ao ele jogando dentro de campo. O Richard Rios é bom jogador, eu acho ele muito bom jogador, inclusive, e ele é um dos poucos, né, nesse sistema de jogo do Abel Ferreira, que encosta no Estevão, para justamente tentar aliviar ali o lado direito, que todo mundo fala, joga no Estevão e vê o que vai acontecer. Ontem, inclusive, ele fez a ultrapassagem, conseguiu fazer o cruzamento lá pelo lado direito. Ele é um dos poucos jogadores que faz esse tipo de jogada. Tem lá as questões de exagero dele, por conta da herança que ele tem do futsal, do salão. Em determinados momentos ele poderia cruzar a bola realmente de primeira, acaba pisando na bola, tentando um drible a mais. Faz isso algumas vezes e, infelizmente, acaba, às vezes, ali tomando o gol por conta dessas atitudes que ele faz. Só que eu achei ali em relação ao pedir, ele poderia não comemorar, é só isso. O pedir silêncio, ele dá o desabafo, falou do momento, não precisava. Não precisava. Ele poderia só não comemorar e aí depois alguém ia questionar. Pô, tu faz um gol na Libertadores, em casa tu não comemorou, por quê? Aí ele poderia explicar. Cara, tô com raiva, algumas pessoas estão falando isso. E são as 2 vitórias na Libertadores que foram garantidas por ele, né? Sim. E aí ele semana passada foi gol. Ele poderia falar sobre isso. Acho que só o gesto ali, ele acabou comprando ele fez com que a torcida jogasse contra ele. Ele perde a razão, né? Exatamente. Você acha que é página virada, Mari? Eu acho que não, porque... Não, eu acho que vai dividir a torcida. Agora vai ter gente que vai estar defendendo o Richard e vai ter gente que vai estar agora contra. Sim. Página virada, mas não é livro fechado. Não é livro fechado. Mas o meu ponto... Sabe como é que você vai saber? Sábado, Palmeiras e Corinthians. Eu só, assim... Porque eu falei aqui do legal que ele pediu desculpa, mas ao mesmo tempo também tem a coisa do... O jogador precisa entender que ele vai ser cobrado por erros. Sim. E ao mesmo tempo eu também não sei o tamanho dessa cobrança. Eu também não sou jogador, porque não sou eu que tô lendo a encheção do saco do dia inteiro nas minhas redes sociais. Então eu entendo ele ficar chateado, mas o torcedor... O jogador precisa entender também que ele não vai ser paparicado o tempo inteiro. Quando tá estourando rios, TikTok é lindo. Mas tem hora que vai ser cobrado também. Desculpa, Mari, até te cortar, mas a crítica... O Abel fez a crítica a ele. Pela maneira como ele perdeu ou não estava atento nos lances contra o Corinthians. O Abel. E aí, ele vai fazer isso com o Abel no próximo gol? É isso. Né? Nem ao céu, nem ao inferno, né? Nem é santo, mas também nem é pra destruir o cara na rede social. Porque não sou eu que tô lendo, é muito fácil falar, né? Na vitória é mais fácil fazer as pazes. Isso. E vem aí um derby, então, no sábado, pra gente ver como é que anda esse ambiente. É isso, Bruno. O Palmeiras venceu aqui o Cerro Porteño por 1-0 ontem. Um jogo, mais uma vez, com um placar apertado. O Palmeiras que venceu na estreia também por 3-2. Mas fato é que chega na sua segunda vitória em 2 jogos na Libertadores. O grande personagem foi o Richard Rios, que marcou o gol da vitória do Palmeiras no primeiro tempo, mas acabou comemorando com aquele gesto, pedindo silêncio, pedindo para a torcida ficar quieta. A torcida, obviamente, não gostou nem um pouco da provocação do Richard Rios, vaiou, xingou o jogador durante praticamente toda a partida. Ele que foi substituído aos 40 minutos do segundo tempo. Naquele momento ele reconheceu o erro, pediu desculpas, depois do apito final também foi às arquibancadas, pediu desculpas mais uma vez ao torcedor. Ele então que foi de herói a vilão, voltou a ser herói, uma parte aplaudiu depois do pedido de desculpas. O Palmeiras também postou um vídeo agora há pouco, a Conmebol já tinha postado um vídeo ontem, então foi de herói a vilão, herói de novo. Eu acho que agora as pazes estão feitas. A má notícia para o Palmeiras nesse jogo foi a lesão do Rafael Veiga, ele que deixou o campo super cedo com 10 minutos do primeiro tempo, com uma luxação no ombro. Entrou o Felipe Anderson, ele foi direto para os vestiários e fará exames hoje para constatar o grau dessa lesão. Então, mais um resultado importante do Palmeiras, fez o seu dever de casa, venceu um adversário inferior pelo placar de 1-0, mas foi o que vocês falaram. Foi 1-0, mas o Palmeiras produziu. O Flaco Lopes, mesmo que entrou no final da partida, teve 2 boas oportunidades. O Palmeiras teve 2 gols anulados, um do Flaco e outro do Vitor Roque, que mais uma vez acabou passando em branco, ainda não conseguiu desencantar com a camisa do Palmeiras. Mas fato é que o Palmeiras chega na sua 3ª vitória consecutiva, somando também o jogo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro, e pode ir mais confiante para o derby neste sábado, jogo que foi confirmado na Arena Barueri. Vamos ouvir então o que disse o técnico Abel Ferreira após a vitória do Palmeiras aqui no Allianz Parque. Eu entendo o que estás a dizer, precisamos de dinâmica, fluidez, velocidade, discernimento, criatividade.
Isso vem muito com a frescura, tempo de recuperação que nós não temos. Eu acho que há muito espaço ainda para a nossa equipa continuar a evoluir, há muito trabalho para fazer. Sem tempo de treino, fazer o que continuamos a fazer, analisar a equipa, mostrar vídeos aos jogadores, perceber algumas dinâmicas. No jogo do Recife ficamos sem o Lucas, hoje ficamos sem o Veiga, já tínhamos ficado sem o Rios, que não foi ainda bem que foi uma coisa não tão grave quanto se pensava. Não há jogos fáceis hoje em dia, eu não vejo, são difíceis, cada palmo de terreno é disputado de forma agressiva, como ainda foi hoje, uma equipa que nos fecha muito bem os espaços. No início do jogo foi complicado, porque o tanque está cheio, quase como um combate de boxe. A gente ataca, eles defendem, eles atacam, nós defendemos. Estamos no caminho certo, mas muito trabalho a fazer. Ganhou ontem, tivemos umas zebras aí na Sul-Americana e na Liberta, vou comentar tudo com ele. Vocês gostam quando ele vem e eu amo também. Não fala, foi o que o Richard Rios pediu. Silêncio. Vamos ver a matéria do jogo do Palmeiras? Vai daí. O responsável por arrancar o grito do torcedor é o mesmo que pede silêncio. Rios sai na bronca, olha pra parte aqui da arquibancada e manda o torcedor ficar quieto. É raro uma comemoração ofuscar um gol. E o torcedor não gostou nem um pouco do que viu. Rios vai plantar chuchu, algo nessa linha aí. A chapa esquentou pro camisa 8 do Palmeiras. A pessoa tem que ter a cabeça no lugar em campo. Quem paga o salário dele somos nós, os torcedores. Eu acho que quem faz o time forte é o torcedor. O Palmeiras é o mais importante que tudo. O gol saiu aos 41 minutos do primeiro tempo. E na segunda etapa, toda vez que o Richard Rios encostava na bola, a torcida fazia questão de ser ouvida. O jogo teve vários momentos importantes. Protestos contra o racismo dentro e fora de campo. Gabriel Jesus no camarote. Cria prata da casa, curtindo também. Rafael Veiga caiu de mau jeito e foi substituído logo no início da partida com uma lesão no ombro. A imagem não é legal não, hein? E teve o primeiro gol do Vitor Roque pelo Palmeiras, anulado por um impedimento difícil de ver. Pode trazer régua, treina, compasso, esquadro, porque no olho não dá. No meu VAR era golo, no meu. Onde eu tenho a minha câmara, que nós filmamos o jogo de cima, no meu VAR era golo, no meu. Um tá projetando o corpo pra frente e o zagueiro tentando dar um passinho à frente para deixá-lo impedido. A questão é que tudo isso acabou ficando em segundo plano, depois do gesto do volante palmeirense. Acabou o jogo, esfria a cabeça, pede desculpas, fala que se arrepende e vida que segue. Abel substituiu Rios aos 38 minutos da segunda etapa. Richard Rios vai embora para a entrada do camisa número 5, Aníbal Moreno. Depois de pedir silêncio, o jogador pediu perdão. O Rios olhou para a torcida do Palmeiras e pediu desculpa. E a torcida reconhece. Quero que saibam que eu tenho muito respeito por esse clube. Pode ver que eu sempre vou dar a vida dentro de campo. Então, mais uma vez, pedir desculpa, como eu fui ali. Eu sou homem para assumir, então o que aconteceu vai ficar para aprendizado para mim. E o Rios ainda foi para as redes sociais do Palmeiras e da Conmebol para reiterar o pedido outras 2 vezes. E mais uma vez, desculpas. Mais uma vez, um pedido de desculpas. Terminou assim, 1-0. Uma vitória importante que isola o Palmeiras na liderança do Grupo G da Libertadores. Ainda que o único gol da partida tenha gerado sentimentos tão contraditórios no torcedor palmeirense. O próprio Abel Ferreira fala, entendeu? A gente tem que ter a cabeça fria e coração quente. Então, assim, cabeça fria, entendeu? Mas, assim, não foi legal o que ele fez com a torcida. Acho que as coisas ficaram resolvidas onde têm que ser resolvidas. Foi no campo que ele errou, foi no campo que ele pediu desculpa e a nossa torcida, como grande que é, soube aceitar e foi bonito ver esse pedido de desculpa e essas partes. Acho que ficou tudo resolvido, na minha opinião. Depois da entrevista, o Rios ainda foi até a torcida organizada para reforçar mais uma vez pessoalmente o pedido de desculpas e jogou a camisa para as arquibancadas. Foi gol, a gente comemora do mesmo jeito, mas do jeito que ele, com infelicidade, mas no final ele se desculpou com a torcida e eu acabei pegando a camiseta dele. Temos que também falar do jogo dele, que foi uma grande partida, jogou muito, não é fácil você jogar o segundo tempo sobre vaias, mas com personalidade, acho que a gente tem que destacar isso. E a humildade dele no final do jogo, de ir lá em cada torcedor ali pedir desculpa, faz parte. Agora cabe a cada torcedor exercitar outra habilidade que também é difícil, a de saber perdoar.
eu acho que ele sentiu isso daí e por isso ele veio pedir desculpa e bola pra frente, é sempre pelo Palmeiras. Tá perdoado? Tá perdoado. O Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 1-0, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, nesta quarta-feira, 9. Em jogo tenso, a partida foi marcada por provocação de Richard Rios e vaias da torcida. O resultado deixou o Verdão na liderança do Grupo G, com 6 pontos. O próximo jogo do Palmeiras será contra o Corinthians, pelo Brasileirão, no sábado, 12, às 18h30 de Brasília. E é isso, galera. O Palmeiras garante mais uma vitória na Libertadores, 1-0 em cima do Cerro Porteño, com um jogo firme e consistente. Mais 3 pontos importantíssimos na caminhada rumo ao topo. Se você curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Verdão. Comenta aí o que achou da partida e quem foi o destaque para você. Até a próxima e avante palestra!